Suas mãos para cá. Depois da oração, obrigado, Tânia. Criança de 2 a 10 anos, depois da oração, acompanha os professores lá no fundo, ok? Ok, vamos orar então agora para o pastor Osmar. Pai amado e bendito, continuamos na tua presença e dependemos da tua graça e da tua misericórdia. Derrama da tua graça na vida do teu servo. Usa-o como o Senhor quiser. Ele é o teu servo, é instrumento do teu bel prazer. Sê com ele, Senhor, e sê conosco também. Esperamos, Senhor, como um alimento, um banquete pela tua palavra. Assim nós esperamos em ti. E que não haja distrações em nosso meio, mas que o foco agora seja somente em ti, na tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quer sentar, irmãos? Aquilo que nós cantamos, certeza, na eternidade, vou encontrar o pastor Paulo e vou falar, valeu a pena. Vou encontrar os irmãos, valeu a pena. A vida é tão curta, irmãos, mas Deus tem algo muito grande para nós na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Está em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 13 ao 18. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com a fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu. Sim, irmãos. Só pensando, nós nos convertemos, somos filhos de Deus e temos uma longa caminhada. Nessa caminhada temos muitas bênçãos. Posso falar, irmãos, eu estou mais de muitas bênçãos na minha vida. Mas também nessa caminhada nós encontramos. Às vezes derrapamos, mas continuamos. Mas Deus é tão maravilhoso. 2 recursos valiosos para nós. Primeiro, uma palavra escrita, que é tremenda. A Bíblia, ela nos dirige, ela nos conduz, ela é o nosso GPS. A palavra consola, a palavra edifica. Muitas vezes você está abatido, nós nos abatemos. Salmo refrigera a nossa alma. Gosto muito de alguns salmos, o 121. Elevo meus montes, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas a palavra fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Coma lá,
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Como a palavra vai nos sustentando. Mas tem outro recurso valioso, irmãos, que é a oração. Você pode falar, se comunicar com o Todo-Poderoso. E tem um comentarista do século, acho que 1600 e pouco, Matthew Henry. Ele falou uma coisa que eu achei tremenda. A Bíblia é a carta que Deus nos enviou. E a oração é a carta que nós enviamos para Deus. Trazendo para o século 21, a Bíblia é o WhatsApp que Deus envia para nós. E a oração é o WhatsApp que você envia para Ele. Aleluia. E não tem problema, não precisa pagar conta, nada, e chega. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, o texto que nós lemos, nós vamos falar sobre o recurso da oração. E o primeiro destaque é a oração individual. E o foco é o sofrimento. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Fiquei pensando, quando Deus criou todas as coisas, foi criando a natureza, os animais, ele falava que era bom. E quando ele criou o homem, ele falou, ficou muito bom. Então, o sofrimento não estava no plano inicial de Deus. Era o Éden, né? O lugar de delícias, o lugar de prazer. Mas o homem se rebela contra Deus. E a comunhão vertical com Deus é quebrada. E a natureza humana se torna pecaminosa. E as coisas se complicam. Em todas as áreas, irmãos. Aí aparecem as enfermidades, vem a morte. É jogo duríssimo a morte. Surgem os conflitos familiares, conflito entre povos, as guerras. Aí vem a parte moral também, a traição, a calúnia. A lista é grande, irmãos. Tudo isso traz sofrimento. Sofrimento físico, que eu falei das enfermidades. Tem um outro tipo de sofrimento, que é o moral. Como é duro uma calúnia, irmãos. Uma palavra dura, ela fere. Também temos um outro tipo de sofrimento espiritual. É opressão maligna. Quem já não sentiu? Eu fiquei pensando, nós como filhos de Deus, convertidos, também estamos nesse barco. Jesus falou no mundo, glória a Deus. Os irmãos estão prestando atenção. Jesus nunca adorou a pílula. Nunca. Nessa caminhada, vamos encontrar pedras, espinhos, mas, que eu falei, qual que é a diferença do Filho de Deus? Ele passa por tudo, nós passamos por tudo, irmãos. Tudo que o mundo passa, nós passamos. Mas tem uma diferença. Nós temos um recurso que nós lemos. Entre vocês, alguém que está sofrendo? Ore. Esse é o nosso recurso. Que eu acho tremendo, na oração você pode falar qualquer idioma. Eu não tenho ideias quantos idiomas há na face da terra. São centenas. Deus entende todos. Você pode falar o português, pode cometer erros de concordância, pode falar errado. Deus entende. Você pode orar em qualquer posição, irmãos. Pode orar deitado, andando. Eu já falei para vocês, às vezes na rua, não é sempre. Às vezes eu oro andando. Eu pego o celular, né, ponho, e velhinho falando alto na rua, pode complicar, mas Deus entende. Como é bom falar com Deus em qualquer momento, em qualquer hora. Também em qualquer roupa. Pode orar de pijama, pode orar de gravata. Deus ouve a oração. E também em qualquer horário. Não é só de manhã, pode ser de madrugada, pode ser à tarde. E também em qualquer lugar. Na Bíblia nós vemos um homem que orou dentro da barriga do peixe. Foi Jonas.
Eu não sei se é muito agradável você estar na barriga de um peixe. Eu acho que não é. Mas a oração subiu. Que Deus deu um livramento para Jonas. Eu não sei vocês, quando eu trabalhava, tinha dias que aperta. Sabe onde que eu orava? Banheiro. É o melhor lugar? Não. Mas é o lugar que eu dispunha. E Deus ouve. Que coisa tremenda que nós temos. Está entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Aí na oração, Deus dá livramento. E às vezes não dá. Te dá graça para você não desistir. Isso também é fruto da oração. A oração traz consolo. Quantas vezes você dobra o teu joelho abatido, você ora, você sai renovado. E o problema continua, que sempre Deus tem um propósito. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas perdas, nós o entendemos, mas Deus vê na frente e a misericórdia do amor de Deus nos acompanha. Mas temos esse recurso. Entre vocês, alguém está sofrendo, que ele ore. Segundo recurso que nós lemos, destaca a oração dos líderes. E o foco também é doença, sofrimento. Alguém que está doente, mande chamar os presbíteros. Presbítero aqui, ele pode ser equivalente a bispo, a pastor, líderes, para que este orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Que texto maravilhoso, né? Uma coisa que eu queria deixar claro, irmãos, não é que a oração da liderança é mais poderosa. É uma questão de função. Alguns são chamados para a liderança, para ensinar, para pregar, para visitar doentes. E aqui, uma das funções da liderança é orar. Interessante isso. Fala sempre o líder, ele não ora em nome do Senhor. Ele é apenas um representante. E o óleo aqui, vamos deixar claro, não é nada místico, nem medicinal. É um símbolo da presença do Espírito Santo. É um símbolo do derramamento do Espírito, quando você unge com óleo. E é uma promessa de cura. Alguém que está doente, mande chamar os presbíteros, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então nós temos o segundo recurso. Na igreja, quando termina o culto, nós temos o hábito. As pessoas vêm e pedem oração. E normalmente nós ungimos. É o papel da liderança. Terceiro destaque, irmãos. Oração recíproca. Uns pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Olha, na vida a gente aprende uma coisa. Ninguém é autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros. Eu dependo de médico, dependo do homem que plantou a couve que eu vou comprar no mercado, dependemos do motorista de ônibus e assim por diante. Nós precisamos uns dos outros. Vocês entendem assim? Como eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Essa reciprocidade. Oração não é exceção. Ore uns pelos outros. Hoje eu estou precisando. Você vem e ora por mim. Amanhã é você que precisa. E oramos por você. Como é tremendo isso. Às vezes eu sinto falta na igreja. Como é gostoso quando a gente forma aqueles grupos pequenos e um vai orando pelo outro. E Deus, na comunhão, Deus age. Nessa união, Deus age. Na reciprocidade, Deus age. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Como é bom. Como eu preciso da tua oração. Você precisa da minha. Amém? E assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui continuando. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Funciona. Agora, uma coisa, vamos entender. Justo, ninguém é. Só tem um que é justo. Nós sabemos quem é.
Jesus Cristo. Quando fala a oração de um justo, aquele que aceitou a Jesus e a justiça de Deus passa para nós. Quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Deus. Por isso que a oração funciona. Eu tenho acesso a Deus não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso a oração chega no trono. E chegando no trono, funciona. Que coisa tremenda, irmãos. Elias, a palavra está dizendo, como nós, orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. Durante 3 anos e meio. Orou outra vez. E os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos. Alguém pode falar mais? Espera um pouquinho. Era Elias, né? É verdade. Foi um baita de um profeta. Mas aqui fala, Elias era humano. Ser humano era limitado. Era limitado como nós. Era tão limitado que ele teve uma batalha enorme com os profetas, enfrentou 400 profetas e depois fugiu de uma mulher. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o mais importante, que o Deus de Elias é o teu Deus, é o meu Deus. É exatamente o mesmo Deus. E tem uma coisa tremenda, Deus não envelhece. Nós envelhecemos. E Deus não perdeu o poder. Exatamente o mesmo poder que tinha com Elias. O que eu acho interessante nesse versículo, ele ora para não chover. Não choveu. E depois ele ora para chover, choveu. Então a oração, ela muda até a natureza, ela muda as coisas. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus não é como nós. Por isso que é tremendo esse recurso da oração, irmãos. Fabuloso. E é um recurso para todos os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. E a base da oração é a fé, é confiança. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Fé é confiança. Agora vamos ser muito francos entre nós. Fé perfeita ninguém tem. Sempre uma mistura de fé e dúvida, ou não? E tem uma passagem que eu gosto muito que mostra isso. Aquela passagem que Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. Eram os 3, né? E ali no monte o Senhor se transfigura. Eu não tenho ideia. Diz que o sol ficou como sombra. As vestes de Jesus brilhavam mais que o sol. Esse é o Deus verdadeiro que nós servimos. Bom, Pedro não sabia o que falar, irmãos. Falou um monte de abobrinha, não sabia, ficou atônito. Mas quando eles descem da transfiguração, os outros discípulos tinham ficado embaixo. E embaixo tinha um menino possesso. Ele estava endemoniado, a criança, né? E esses discípulos não conseguiam expulsar. E o menino, o pai do menino, desesperado, porque não é fácil ver um filho que caía na água, no fogo, é uma tragédia, né? Ele clama a Jesus. Ele foi no caminho certo. Na dificuldade, clama a Jesus. Nas lutas, clama a Jesus. Nas batalhas, clama a Jesus. Está alegre, cante louvores a passagem que está falando. E o pai desesperado, ele clama a Jesus. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ele não conhecia tão bem a Jesus. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Achei tremendo isso. Agora vê a resposta do pai. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele falou creio, mas logo em seguida ele tinha dúvida.
Não era uma fé perfeita. Mas Jesus ouviu. E pela palavra ele expulsa o demônio, liberta aquele menino. E uma vez eu tive uma experiência, é uma coisa bem menor. Há muitos anos, eu acho que a maioria aqui não sabe. Sabe disco flexível? Era chamado flop disk. Tudo é jovem aqui. Eu tinha um trabalho para entregar e eu não estava em São Paulo. Eu peguei um computador e enfiei o flop disk, não funcionava. Eu precisava entregar, irmãos. O que eu fiz? O que o crente faz em aflição? Estava sozinho, levantei a mão e comecei a orar. Senhor, tem misericórdia. Mas na hora de pôr o disquete, eu falei, será que funciona? Eu estava igual o pai do menino. Tinha orado, tinha pedido, mas na hora de enfiar, fiquei em dúvida. Coloquei e funcionou. Mas eu vou falar para vocês, mas nunca mais funcionou. Que coisa, né? Eu aprendi. Como Deus é tremendo, mesmo na nossa fé imperfeita, limitada, Deus ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Epa, Shemanamacanta. Que Deus maravilhoso que nós servimos, que ouve as nossas orações. Grande Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Eu queria falar um pouco das barreiras da oração agora, irmãos. A primeira barreira está em desacordo com a vontade de Deus. Tem um versículo que eu marquei. Quando pedem, não recebem. Pedem por motivos errados. Está em Tiago também. Quando pedem, não recebem. Pedem por motivos errados. Eu não sei se o meu exemplo vai ser muito feliz. Eu começo a orar para ganhar na loto. Tem gente que ora, viu? Tem outra oração também. Senhor, pesa a mão naquele meu inimigo. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Não é fácil. Pede graça do Senhor. Pede ajuda, não consigo amar. Mas não, se você pedir fora da vontade de Deus, Deus não vai ouvir, ele não é incoerente. Uma outra barreira para a oração é uma rejeição aberta à palavra de Deus. Está aqui o versículo, está em Provérbios. Se alguém se recusa a ouvir a lei, a palavra, até as suas orações serão detestáveis. Eu entendi isso. Se a pessoa não quer obedecer à palavra de Deus que está aberta, está entendida, Deus também não ouve. É uma questão do coração. Uma outra barreira, tratar mal a esposa. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, de forma que não seja interrompidas as suas orações. Quando é briga, violência, não tratada. Se teve, pede perdão, continua, mas se não trata, você quebra a comunhão com Deus. E quebrar a comunhão com Deus, canal interrompido. Peça perdão. Quando nós pedimos perdão com sinceridade, de coração, Deus perdoa. E tem hora que nós temos que pedir perdão. É fácil pedir perdão? Não é. Nem para Deus, nem para o irmão. Mas obedece a palavra. Eu, quando piso no tomate, dou escorregado, eu fico dando volta. Mas eu sei que eu tenho que dobrar o joelho e pedir perdão. Fala, e abre o jogo. Eu com Deus abro todo o jogo. Eu derramo o meu coração para falar com o Senhor. Fala das tuas dúvidas, das tuas dificuldades. Fala com o Senhor. E a barreira que eu acho mais frequente, sabe qual que é, irmãos? Não orar. Vamos ser francos, ninguém está nos ouvindo.
Está a internet ligado, Paulo? Vamos falar entre nós. Nós oramos pouco, ou não? Tem períodos que a gente ora mais, tem períodos que a gente ora pouco. Mas eu vejo a grande barreira que nós não oramos. Faça a tua parte, a tua lição de casa. Invista na oração. E o versículo que eu escolhi está em Mateus 7. Peçam, será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. E todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu posso pensar diferente nesse versículo. Eu não peço. E tanto o pedir aqui, como o bater, o buscar, é o mesmo sentido. Você de encontro com o Senhor. Agora, se eu não peço, eu não bato, eu não busco, eu não fiz a minha parte. Essa parte nós temos que fazer, irmãos. Eu não sei a situação de cada um de vocês. Deus está falando. Peçam, busquem, batam, e a porta será aberta. A porta aqui no sentido simbólico. Tem problemas difíceis. E Deus tem poder. Faça a tua parte. Shimakantanamanaya. Busque a Deus. Busque, peça, bata. E oração, irmãos, como tudo, requer persistência. Olha que a palavra diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem. Perseverem. Está dizendo o seguinte: alegre-se na esperança. Uma coisa que ajuda muito, olha para frente. Foi que nós cantamos aqui. Vale a pena? Vale. Qual que é a nossa esperança, irmãos? Daqui 100 anos, estou sendo bondoso, estaremos aqui? Qual que é a nossa perspectiva? É a glória junto na casa do Senhor como filhos. É a eternidade. Essa é a nossa alegria. Aqui é passageiro, irmãos. Temos momentos bons, temos dificuldades, mas paz. E fala aqui, sejam pacientes, tribulação. Problema vem. Não é todo dia que vem, mas vem de um lado, vem do outro. Tem hora que aumenta. E o que você precisa ser? Paciente. Espere em Deus. Deus está falando, espera. E Deus vai trabalhando na tribulação, irmãos. Como ele tivesse uma talhadeira e vai formando o rosto dele em nós. E muitas vezes é pela dificuldade, eu não digo todo. Mas Jesus também, ele esteve aqui, passou por tudo isso. Deus, Jesus, como homem, se limitou, foi paciente. E a última parte do nosso tema, perseverem na oração. Eu fiquei pensando, problema, quando você tem um problema de uma semana, dá para aguentar. Quando esse problema persiste por um mês, começa a complicar. 6 meses. 1 ano. Não desista. Eu conheci uma irmã que ela orou 40 anos para a conversão do seu esposo. Tem momento que a gente quer desistir. Não desista. Continua batendo, buscando. Deus está no controle, irmãos. E tem hora que a gente acha que não, mas tá. Ele está falando para nós nesta manhã. Persevere na oração. Às vezes aquele filho drogado, aquele filho problemático, às vezes um casamento difícil, às vezes o desemprego. Persevere na oração. Insista, não desanime, continua. E até é válido você pedir na oração: Senhor, me ajuda a não desistir, me dá um novo ânimo e enche do teu espírito. E por último, irmãos, busque um tempo, uma privacidade com o Senhor. Tem um canto com Deus. Eu louvo a Deus que
Eu tenho o meu canto. Tenho o meu cantinho. Eu tenho um quarto, eu tenho uma poltrona, e ali eu me abro com Jesus. Como é bom. Eu fecho a porta, como está aqui, vou ler o versículo. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso, como é importante essa privacidade, essa intimidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Separe momentos. Eu sei que a vida nossa, numa cidade como São Paulo, é uma vida tão corrida. Mas invista. Separe um tempo, não precisa ser longo. É aquele tempo de você com Deus. Ali você se abre, você fala com o Senhor, o adora, coloca as tuas deficiências, as tuas dificuldades, confesse os teus pecados. Isso vai nos caminhando. E só para terminar, irmãos, que recurso valioso que Deus nos deixou, a oração. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele tem ouvido as nossas orações. E não que nós mereçamos, que nós somos bons, mas pela misericórdia. Que o Senhor abençoe os irmãos, em nome do Senhor. Amém. Que privilégio sentar-me ali, ouvir essa palavra. Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, que nossas vidas sejam mudadas, mudadas. É bom ouvir alguém que ora. É bom ouvir. Eu estou muito feliz com isso. Nós vamos ficar em pé para terminar o culto. A oração, ela interfere com a natureza, nós vimos aí. A oração interfere com decisões judiciais também. A oração mexe com nossos filhos, com a família. A oração mexe com tudo. A oração mexe com tudo. É importante nós orarmos. Temos reuniões de oração aqui na terça. Ora em casa, quem não puder vir. Na quarta-feira, 14 horas, a reunião das mulheres, 7h30 da noite, reunião de intercessão. Quinta-feira, 7h30 da noite, tem oração também, além do estudo da palavra e louvor. Todo domingo, às 8 horas da manhã, tem aqui um período de oração que precede a escola bíblica dominical. Como isso é importante. Como isso é importante. Eu gostaria que Deus desse muito mais a vida de oração do que a habilidade para pregar. Porque eu creio que com a oração eu farei muito mais do que com a pregação. Tenho dúvida disso. Tenho dúvida. Vamos orar neste momento. Quem tem uma causa para colocar diante de Deus? Eu também quero aqui mencionar a nossa irmã Olívia, sua família, a Regina, a Rose, o neto, esqueci o nome. Gustavo, o genro, vocês sabem, o Lúcio, esposo da Lívia, o Senhor o levou há uns dias atrás, numa sexta-feira. Ele subiu no telhado, caiu, bateu, machucou, o Senhor não resistiu. Mas eu creio que hoje, irmã, Deus falou muito ao seu coração. Deus falou muito conosco hoje, desde o início. E de muitas formas. Deus falou de muitas formas. E é assim que Deus vai confortando e ajudando o seu povo. Mas se você tem um pedido de oração, algo que você considera difícil, vamos orar pelo Wagner e a Fabiana. A Fabiana foi assaltada e levaram o carro deles. Vamos orar para Deus proteger esse carro. Deus tem poder para trazer esse carro de volta intacto. Vamos orar por isso. Vamos orar também pela irmã Maria do Bom Retiro, que está na UTI, e vários irmãos que estão enfermos,
Nós oramos aqui ontem à noite. Vamos orar por eles. Então levanta só. Quem precisa de oração, quer saber? Precisa? Amém. Quero orar por vocês neste momento. E depois que terminar o culto, eu quero pedir que vocês façam o momento de comunhão de vocês lá no hall de entrada, porque nós vamos servir a Santa Ceia para quem não participou ontem à noite. Okay? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Primeiro, meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou conosco. O Senhor falou conosco hoje. O Senhor abriu as Escrituras diante de nós e nos mostrou coisas relevantes, coisas importantes para a nossa vida. Senhor, eu te agradeço o Senhor ter trazido o pastor Osmar até este púlpito para abrir os seus lábios e comunicar a verdade da tua palavra. Eu não conheço, Senhor, profundamente o estado das ovelhas aqui esta manhã. Eu não conheço nem o meu coração direito, nem isso eu conheço. Mas o Senhor conhece tudo, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda-me também, ajuda cada um de nós, Senhor, a vivermos uma vida diferente, uma vida dedicada e consagrada a Ti. Livra-nos, Senhor, de passar tempo com coisas que não terão sentido daqui a 100, 200 ou 300 anos. Ajuda-nos a investir, Senhor, em Ti, na comunhão contigo, na intimidade contigo, na intercessão, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor procurou um homem e não achou ninguém que ficasse na brecha, mas que o Senhor possa encontrar todos aqui esta manhã, que ninguém fique de fora de fazer a Tua obra, Senhor, de se preocupar, de tomar sobre os seus ombros a responsabilidade pelo mundo perdido, a responsabilidade pelo irmão, pela irmã, por todos, por uns pelos outros, Senhor. E, Senhor, dá-nos uma vida espiritual, Senhor, frutífera. Dá-nos uma vida espiritual abundante, Senhor. Livra-nos da rotina, livra-nos Senhor, da apatia, Senhor. Livra-nos disso, livra-nos da indiferença e desperta o nosso coração. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a orar e ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a orar e ajuda-nos a te amar mais do que nós já temos te amado, Senhor. Senhor, ser com teu povo nas várias necessidades, nas lutas, nas tentações, na busca de um emprego, no conflito familiar, meu Deus, no conflito conjugal. Meu Deus, se alguém que está preso num vício escravizador, o Senhor tem poder para libertar das drogas, da pornografia, Senhor, da depressão, da solidão, de sentimentos ruins, de opressões, de ataques do inimigo. Vem, Espírito de Deus, traga a unção que quebra o jugo, toca no teu povo, Senhor. Toca e traz a renovação, a restauração e a libertação. Senhor, faz as algemas caírem, as correntes serem partidas e liberta-nos para uma vida abundante em Ti, Senhor. E dá-nos a Tua proteção. São muitos os perigos, multiplicaram-se os homens perigosos, aqueles que são mal intencionados e que nos espreitam o tempo todo e nos espreitam de todos os lados. Senhor, tem misericórdia. Cuida de nós, cuida dos nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos dado, cuida da nossa vida, da nossa mente, do nosso olhar, do nosso ouvir. Cuida também, Senhor, com quem nós temos relacionamento, dá-nos discernimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso radar espiritual funcione, Senhor, perfeitamente, para não irmos para lugares que o Senhor não quer que a gente vá. E para não entrarmos em situações que são contrárias à Tua palavra e à direção do Teu Espírito. Guarda o Teu povo, ajuda o Teu povo, Senhor, cada pessoa aqui presente, e pela internet também te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou sair daqui agora de manhã, um senso muito forte, muito profundo da presença de Deus. Amém? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação, o poder e a alegria do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e eternamente. E o povo de Deus diz, amém. Dê um abraço a alguém, vale a pena.
Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora dar prosseguimento aqui à Santa Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor. Eu vou ler com vocês o texto apropriado para essa ocasião, como disse aqui ontem à noite, que é 1 Coríntios capítulo 11. O que eu acho interessante é que aqui neste texto, ô pastor, vem para cá comigo, por favor. Aqui neste texto, nós encontramos instruções que a gente não encontra nos evangelhos. Em nenhum dos evangelhos. Claro que tem relatos da Santa Ceia nos evangelhos. Mas a instrução, a normatização, a gente encontra mais aqui. Então eu acho muito interessante, por isso que eu, 99% das vezes que leio o texto da Santa Ceia, leio aqui em Coríntios. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você se lembra que Paulo, ele escreve o Evangelho